Seja bem-vindo ao nosso conteúdo adicional da aula 2 e eu quero conversar contigo sobre princípio da mesa. Você pode ter ouvido já falar sobre esse princípio da mesa, é algo que é tratado no curso Experiência do Lar, que as mulheres fazem, e eu tenho certeza que muitas das mulheres já têm aplicado na sua casa, mas a gente quer conversar esse princípio da mesa, extraído lá do curso da Experiência do Lar, do livro Experiência do Lar, aplicado ao nosso Ministério Novo Homem, aplicado no seu lar. Se você entender esse princípio, se você entender a importância desse princípio, da aplicação desse princípio na sua vida, no seu lar, eu tenho certeza que será potencializado o ambiente da sua casa, será potencializado o ambiente familiar, do seu lar, da sua mesa, e a presença de Deus vai estar cada vez mais no seu lar e na sua casa. Por isso vamos falar junto sobre o princípio da mesa, que isso possa chegar no seu coração e que você possa estar crescendo. Se você pensar, se você começar a analisar, geralmente as famílias não comem mais reunidas na mesa. Geralmente as famílias estão trocando aquele tempo de almoço na mesa, aquele tempo de comida na mesa, por causa da correria do dia a dia, a mesa tem sido trocada por um fast food, por uma pizza, por uma lanchonete, ou até mesmo por um tempo de jornal, na frente do jornal, um programa de TV, um seriado. Então, é feita aquela refeição, você pega o seu prato e você senta na frente da sua mesa, você senta na frente da sua TV e você troca aquela oportunidade que você teria da sua família de ter um momento de relacionamento por um momento de correria e de pressa. Mas por que a mesa é tão importante? Por que a gente vai falar sobre o princípio da mesa? Tem algumas pesquisas interessantes que relacionam a mesa a um bem-estar familiar, a um sucesso familiar. A Associação Americana de Psicologia chegou a uma conclusão que jovens com bons relacionamentos, sem vícios e que estão indo bem nos estudos, eles jantavam pelo menos 5 vezes por semana com a sua família. Então eles tinham um tempo de qualidade com a sua família pelo menos 5 vezes por semana. Olha, outra pesquisa aponta que o ingrediente principal de uma refeição bem organizada em família é a comunicação. Então não é só aquilo que está em cima da mesa, mas aquele ambiente. Então, o ingrediente principal é a comunicação. E é uma chave para criar filhos saudáveis, filhos emocionalmente saudáveis. Outra pesquisa também fala sobre o valor da mesa. A Universidade da Carolina do Norte, ele relaciona a alimentação na mesa, ele relaciona esse tempo da mesa a menor estresse emocional. As famílias que têm pelo menos algumas refeições sentadas à mesa, um tempo de qualidade à mesa, apresenta menos estresse emocional naquela família. Então, a importância da mesa se dá através de pesquisas. O mundo já tem mostrado a importância dessa mesa. Mas olha só, o que significa a mesa? A gente vai para a palavra de Deus, quando a gente vai para a palavra de Deus, a gente tem alguns significados da mesa. Se você for para o livro de Êxodo, no capítulo 25, de 8 a 9, Deus está dando a instrução da construção do tabernáculo. Deus está dando a instrução da construção do local onde Deus iria habitar. E lá em Êxodo 25, 8 a 9, Deus instrui a ser feito uma mesa. Então ele dá todos os detalhes da construção daquele local e ele fala, e faça uma mesa, e essa mesa tem lá o tipo de madeira, o tamanho dessa mesa, mas Deus está falando para fazer uma mesa. Olha só, um local onde a presença de Deus estava, tem uma mesa. Isso é algo interessante pra gente. Daí, depois disso, Deus instrui fazer essa mesa. Ele também fala para colocar utensílios nessa mesa, que é aquela mesa bem arrumada, aquela mesa que tem a presença, que foi pensada. Então, Deus fala da instrução da mesa em Êxodo 25 e lá também ele fala sobre os utensílios para serem colocados nessa mesa. E por último, lá em Êxodo 25, 30, Deus dá uma instrução muito interessante que é para colocar o pão da presença em cima dessa mesa. Então a gente está falando que Deus manda construir uma mesa no local onde seria a habitação de Deus e ele pede para colocar o pão da presença. Quando você vai para o Novo Testamento, em João 6,48, Jesus se refere como o pão da vida. A mesa é um local onde a presença de Deus está. A mesa é um local onde as famílias se reúnem, onde os amigos se reúnem e algo sobrenatural acontece. O que é esse algo sobrenatural que acontece?
É a presença de Deus nesse local. Assim como Deus instruía lá no Antigo Testamento sobre colocar o pão da presença, hoje Deus está falando, quando você se reúne à mesa, quando você tem esse momento de comunhão, quando você separa esse tempo da mesa, a presença sobrenatural de Deus está naquele lugar. Você vai querer perder a presença de Deus na sua vida, trocar pela correria do dia a dia, trocar por um momento de TV, trocar por um momento de seriado? Eu sei que nós vivemos um tempo que às vezes o horário de almoço é um horário de 1 hora, que você chega em casa, talvez os seus filhos já estão prestes a dormir, mas se planeje para você ter esse tempo de qualidade à mesa. Olha só que versículo interessante, Apocalipse 3:20, possivelmente você já tenha ouvido falar desse versículo, mas eu quero que você olhe em uma outra perspectiva. A palavra de Deus fala assim, ó: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele. Aonde é feita a ceia? A ceia é feita na mesa e ele comigo. Deus está falando aqui, se você abrir a porta da sua casa, se você estiver lá preparando aquele ambiente, ele vai entrar. Se você abrir a porta para ele, ele vai entrar e vai cear contigo. Eu quero te falar que a mesa, na Bíblia, a gente vê o uso da mesa como um objeto de restauração, um objeto de confiança, um objeto de instrução, um objeto de amor. O princípio da mesa aplicado na sua vida vai criar ao seu lar um ambiente saudável e um ambiente seguro. Lá no livro de 2 Samuel 9:7, a gente vê uma história falando sobre o filho de Jonatas, Mefibosete. Ele era um cara que era excluído. Ele falava que ele era indigno de estar na presença das pessoas, era assim que ele se tratava. E Davi, como grande amigo de Jonatas, ele vai lá e restaura esse homem. A palavra de Deus, em 2 Samuel 9:7, ele fala assim, ó: você comerá sempre em minha mesa. Então ele está pegando esse cara, que ele é rejeitado, e ele está trazendo ele para um ambiente de confiança. Qual é esse ambiente de confiança? É a mesa. Outro momento que a gente vê que a mesa é usada como uma restauração de relacionamento é quando o filho pródigo vai embora e ele vive na sarjeta e ele volta para o pai. Naquele mesmo momento, o pai olha para o filho e fala: mate um bezerro, vamos fazer uma festa, vamos nos alegrar. Lucas 15:23 fala sobre isso. Onde que a festa é feita? Onde que esse almoço é feito? Ele é feito na mesa. A mesa é um local de restauração. A mesa é um local onde os corações se encontram, onde o coração pode ser quebrantado, onde a presença de Deus está, onde o amor está. Por isso a mesa é um local de restauração. A palavra de Deus lá em Provérbios 9:2 fala sobre a sabedoria, como a sabedoria age. E um versículo interessante fala assim, olha: a sabedoria matou animais para a refeição, preparou o seu vinho e arrumou a mesa. A mesa é um local onde a sabedoria está. A mesa é um local onde a presença de Deus e a sabedoria de Deus está. Quando você pega a vida de Jesus, o momento de instrução com os seus discípulos, quando você vê um momento de comunhão, um momento de comunicação, muitos dos recortes, muitos do tempo de discipulado de Jesus, ele estava numa mesa. A festa de casamento, possivelmente tinha uma mesa lá. A parte da multiplicação tem a ver com o alimento, um momento de refeição onde as pessoas estavam assentadas e ele faz a multiplicação. O momento da ceia, onde ele está prestes a se entregar por amor àqueles homens, tem um momento de conexão, eles estavam à mesa. Na mesa, o coração se conecta. Na mesa é um momento discipulado. Olha só, na mesa o amor é expresso. Na mesa o Senhor é honrado. Na mesa o caráter é desenvolvido naquele momento que você está com a sua família, você está transferindo caráter, você está transferindo valores para os seus filhos. O corpo físico é bem mais alimentado. Quando você está à mesa, quando você está ali com aquela refeição, prestando atenção naquilo, o seu corpo, além do espiritual que a gente está falando aqui, mas também o seu corpo físico é mais bem alimentado. Na mesa as crianças aprendem a repartir aquilo que tem. Na mesa o aconselhamento é natural, é naquela troca de ideia, naquela troca do dia a dia que você vai passando conselhos para os seus filhos, para a sua esposa, que você vai recebendo os conselhos. Na mesa os membros aprendem a servir uns aos outros, os membros das famílias. Tem um incentivo à comunicação, você tem ali aquele tempo de qualidade que você pode conversar, você vai colocar a conversa do dia a dia, surgir problemas do dia a dia que podem ser resolvidos à mesa. Na mesa é uma oportunidade de gratidão e elogio, de você alavancar a autoestima da sua esposa naquele momento dos seus filhos. Na mesa é um momento de ensino, de conexão.
Não perca o valor da mesa. Eu quero falar com você agora, homem, seja intencional. Talvez é muito mais fácil realmente, você quer assistir a notícia do dia a dia, você quer ver o momento do futebol ali, você pegar seu prato, fazer e sentar na frente do sofá, mas você está perdendo um tempo precioso junto com a sua família. Faça do momento da mesa um momento agradável, faça do momento da mesa um momento de conexão. Desligue os eletrônicos, não leve o seu celular para a mesa, não leve seu celular para a mesa, deixe ele de lado, separe aquele tempo, aqueles 20 minutos, aqueles 30 minutos, olhe para sua família e fale, eu estou dando esse meu tempo, eu entendo que é importante esse tempo, estar com vocês, estar conectados com cada um de vocês. No momento da mesa, você pode convidar o Senhor Jesus para estar contigo. Jesus fala para a gente celebrar a ceia, fazer aquilo em memória de mim. Você pode celebrar a ceia não só no domingo, uma vez por mês, quando tem a cada 40 dias aqui na nossa igreja. Você pode fazer do momento da sua refeição uma celebração de Jesus. Você pode lembrar de Jesus naquele momento. Você pode sempre convidá-lo a estar juntos com vocês, juntos com a sua família. Eu quero te dar algumas dicas. Eu creio que Deus está tocando no seu coração. A importância da mesa, a importância da refeição, a importância desse momento de conexão não é só comer, não é só sentar e comer, não é aquilo que está sendo consumido, mas sim o momento que você está conectado com a sua família. Algumas dicas: aumente o número de refeições com a sua família. A gente sabe que todos nós temos um tipo de correria, a gente sabe as tarefas do dia a dia, a gente sabe que possivelmente a sua agenda seja apertada, mas seja intencional. Se você não pode almoçar com a sua família todo dia, tome café. Se você não pode jantar, separe 2, 3, 4, 5 dias que você vai sentar e vai se conectar. Seja intencional, tome a sua iniciativa, conversa com a sua esposa, tenta alinhar. Eu não tenho família, então seja intencional em você ficar sentado sozinho na mesa com a presença de Deus. Talvez se você não tem a sua família, você pode sentar e convidar Deus a estar contigo nessa refeição, que seja realmente um momento da presença de Deus e presença das suas famílias. Ajude a sua esposa na cozinha. Faça da refeição um momento especial. Talvez para ela seja um momento de peso, talvez ela seja sobrecarregada com algumas coisas do dia a dia. Você pode ajudar a sua esposa lá na cozinha, você pode fazer parte desse momento. Faça desse momento um momento agradável. Ajude com as crianças, ajude na arrumação da mesa. Faça desse momento um momento agradável. Olha, no dia que você separar para ter um momento à mesa, você pode fazer uma refeição especial. Prepare um prato que toda a família gosta. Eu tenho certeza que seus filhos vão para a mesa com mais alegria se naquele dia tiver um prato que a família gosta, que a família compartilha e que vai ser já um momento mais agradável. Olha, faça da mesa um momento de participação. Faça da refeição um momento de participação. Ajude a preparar a mesa, peça ajuda para as crianças, cada um pode ter uma função, um vai colocar o prato, o outro vai ajudar a colocar os copos, o outro vai ajudar a arrumar a mesa ali com a decoração. Peça para sua esposa como que é a melhor maneira para você ajudar e faça daquele momento um momento de participação da família. Esteja disposto quando a sua esposa chamar ou quando a mesa estiver pronta, vá assim que for chamado, incentive os seus filhos a irem naquele momento, a celebrar aquele momento, aquela comida que está sobre a mesa, celebrar a comida que a pessoa preparou, aquela pessoa que fez a preparação. Pode ter sido sua esposa, pode ter sido até mesmo um ajudante na sua casa, mas celebre a vida daquela pessoa que preparou. Você ir no momento que é chamado é uma forma de honra. Não fique enrolando, vá, participe da mesa. Desconecte-se de todos os eletrônicos e conecte-se com pessoas. Possivelmente você vai ser tentado, se você levar o seu celular para sua mesa, a ficar olhando a cada notificação. Por isso, desconecte-se dos eletrônicos e conecte-se com pessoas. Faça da mesa um momento especial. Faça da mesa um princípio na sua vida. Princípios, quando aplicados, geram recompensas, geram valores. A palavra de Deus é cheia de princípios que, quando aplicados, isso volta para a sua vida. O princípio da mesa, eu tenho certeza que se você aplicar na sua casa, que se você convidar Jesus para fazer parte daquele momento e se você se conectar com pessoas, você vai estar
investindo na vida de pessoas, investindo na sua família. Isso é uma demonstração de hombridade. Você, como cabeça do lar, você pode tomar essa atitude. Deus abençoe e que você possa viver o princípio da mesa na sua vida. Tamo junto. Olá, meu nome é Vitor, tenho 34 anos e o objetivo de eu estar aqui hoje é testemunhar sobre lutas e vitórias que eu tive em 4 áreas específicas da minha vida, que são imoralidade sexual, conversão do meu pai, a minha própria paternidade e o despertar da minha vida espiritual. Vamos começar pela imoralidade sexual. Com aproximadamente 10 anos de idade, eu tive meu primeiro contato com a pornografia. Eu estava sozinho em casa numa tarde e uma fita estava no videocassete. Era um filme pornográfico. Quando liguei a TV, vi pela primeira vez aquela cena de sexo, a qual me marcou por muitos anos. Lembro bem que não senti no momento nenhuma excitação. Somente fiquei assistindo e fiquei bastante curioso, pois nunca tinha visto aquelas cenas na vida. Naquela tarde, a minha inocência sexual foi quebrada, e de uma maneira que mudaria os rumos da minha vida nessa área. O tempo passou e com aproximadamente 12 anos, a masturbação entrou na minha vida. Aprendi naturalmente que se masturbar e assistir pornografia era algo muito legal. Inclusive, todos os meus amigos da época faziam, e com 13 anos eu já era viciado em masturbação e pornografia. Aos 14 anos, um grande amigo meu me convidou para um retiro de jovens da sua igreja e lá aceitei a Cristo e comecei a minha caminhada com Deus. Muitas áreas da minha vida começaram a ser transformadas, mas essa não. Mas eu continuava com essa prática ativa da minha vida, por pura ignorância e não na desobediência, pois na programação de jovens e também na igreja nunca era falado sobre esse tema. A única coisa que a gente ouvia era que não podia transar antes do casamento. Mas se masturbar, inclusive, era até visto como algo comum para nós, meninos, e até de certo modo incentivado. Pois quantas vezes eu não ouvi a frase, melhor você se masturbar vendo uma pornografia do que efetivamente ter uma relação sexual com alguém. E isso entrou na minha mente e na minha vida como uma verdade. Comecei a namorar com a minha esposa, Janaína, era muito novo, eu tinha apenas 15 anos na época, mas nós nunca tivemos relação sexual antes do casamento. Mas eu entrei num círculo vicioso, pois como não tínhamos relação, meu desafogo era, após sair da casa dela, ir para a minha casa e me masturbar vendo pornografia. Isso era algo que ocorria toda vez, virou um hábito. Mas agora, esse hábito já começava a me incomodar. Eu já percebia que aquilo me dominava, que eu não conseguia passar mais do que 2 dias sem ver pornografia ou me masturbar. E que aquilo começava a tomar maiores proporções na minha vida. Foi quando eu descobri que estava virando um dependente da pornografia. Devido a isso, encorajado a querer abandonar essa vida, tive o entendimento que eu precisava terminar meu namoro na época. Com 21 anos de idade, depois de 6 anos de namoro, numa tarde chamei a Janaína, minha esposa, e disse para ela que estava terminando o namoro. Saí da igreja que congregava e fui para outra igreja naquela época. E no primeiro sábado que fui lá, uma semana depois de terminar meu namoro, já conheci uma garota. Um mês depois de conhecê-la, já estávamos namorando e com 2 semanas de namoro, perdi a minha virgindade com ela. E subi de nível, saí da pornografia e da masturbação para a prática. Não era mais um viciado em pornografia, agora eu era um viciado em sexo. Tínhamos relação sexual quase que todo dia e chegou um tempo onde na minha cabeça aquilo já não era errado. Mas 4 meses depois veio a notícia que mudaria minha vida. Ela estava grávida. Aquilo veio para mim como uma bomba, pois eu tinha apenas 21 anos, sem condições financeiras e emocionais para casar, quem dirá para ter um filho. Durante a gravidez, o nosso relacionamento acabou. Eu usei essa experiência para me humilhar diante de Deus e voltar para os caminhos do Senhor. E voltei para a minha igreja antiga, onde voltei a ter contato com a Janaína. Deus fez uma reviravolta nas nossas vidas e aproximadamente 1 ano depois de todos esses acontecimentos, nos casamos. Por comparar a vida sexual que eu tive no namoro com o meu casamento, acabei me frustrando. E foi aí que a pornografia e a masturbação voltaram a me assombrar, se tornando meu escape. Para não passar vontades e suprir a minha necessidade de homem, a pornografia era o que resolvia. Isso começou a afetar cada vez mais meu casamento.
Eu parei de procurar a minha esposa com frequência para termos relações. E quando tínhamos, quase sempre era ruim, pois o meu padrão mental de prazer era outro. Eu jamais iria viver no meu casamento aquilo que eu via nos vídeos. Então me tornei um frustrado. E minha esposa também, pois ela não sabia dessas minhas práticas. Essa frustração sexual quase arruinou o nosso casamento, nos distanciou. Inclusive, quando nosso filho Eduardo nasceu em 2013, minha esposa tinha certeza que eu tinha uma amante, pois via que eu não fazia força para me aproximar, e isso causou nela uma forte depressão, onde pensou até em se matar na época. Até que um belo dia, comecei a me abrir com um amigo sobre essa área, e isso foi fundamental para que o processo de restauração começasse a ser iniciado por Deus na minha vida. Aprendi que sozinho é quase impossível vencer a luta contra a imoralidade. Precisamos de alguém para lutarmos juntos, principalmente alguém que já venceu essa área. Fui encorajado primeiro a reconhecer que eu era dependente e, como um dependente, teria que, pelo resto da minha vida, vigiar para não cair. Eu consegui identificar tudo que me fazia cair e o primeiro ponto que precisei consertar foi a minha vida sexual com a minha esposa. Começamos a orar sobre isso juntos, sobre termos uma vida sexual prazerosa, com mais frequência e prazer mútuo, e Deus trouxe bênção nessa área tão importante no casamento. Precisei também tomar decisões extremas, como por exemplo, não ficar mais sozinho em casa, sair de grupos de WhatsApp que tinha conteúdos pornográficos, não ficava mais sozinho assistindo TV à noite. Minha esposa ia dormir, eu ia junto, independente do horário e se estava ou não com sono. Parece loucura, mas foram com essas pequenas atitudes que a restauração veio. As quedas nessa área da pornografia e da masturbação impediam a minha vida de crescer com Deus. Minha vida com Deus era uma montanha-russa. Cada vez que eu caía nesse pecado, o diabo vinha me acusar, falando que eu não presto, que eu não merecia minha família, pois esse é o papel do inimigo, nos acusar. O pior sentimento que existe, o que mais me afastava de Deus, é o sentimento de culpa e de remorso. Mas Jesus veio para nos dar liberdade, nos tirar da escravidão, e hoje posso dizer como é bom a sensação de ser liberto, de saber que isso não me domina mais, que tenho vivido uma vida plena, crescendo em intimidade com Deus, honrando e sendo fiel à minha esposa e buscando ser exemplo para essa nova geração. Pois desde 2017 Deus me colocou para liderar adolescentes, onde todos os anos vejo que eles compartilham das mesmas lutas que eu tinha na idade deles. E hoje, inclusive, sou o pai de um adolescente. Meu filho Gustavo tem 12 anos. Se você hoje está vivendo aquilo que eu vivi por muitos anos na minha vida e não vê solução, não se imagina vivendo sem isso, saiba que eu, um ex-viciado em pornografia e masturbação, hoje estou plenamente liberto e curado por Deus. Então, o mesmo Deus que me tirou do fundo desse poço é o que vai agir na sua vida. Eu creio nisso. Outra área que eu não posso deixar de brevemente testemunhar é a conversão do meu pai. Passei na minha adolescência um processo difícil, onde meus pais se separaram, e isso causou também um grande afastamento meu na minha relação com o meu pai terreno. Passei muitos anos vivendo minha vida de altos e baixos com Deus, mas sempre na igreja, e sinceramente, desisti do meu pai. Pensava que ele jamais iria querer uma vida com Deus e nunca paguei um preço de oração pela vida do meu pai. Até que há uns 3 anos atrás, Deus trouxe um despertar no meu coração por esse tema, onde por alguns meses paguei um preço diário de estar orando pelo meu pai. E hoje ele está aqui, na NIB, buscando a Deus, reconhecendo o senhorio de Jesus sobre a sua vida. Já se batizou e tenho visto nele alguém com desejo contínuo de se tornar alguém melhor a cada dia, a se tornar um homem parecido com Jesus. Preciso falar agora sobre a minha paternidade. Para quem não sabe, eu sou pai de 2 meninos. O Gustavo tem 12 anos e o Eduardo de 7 anos. Sempre fui um pai duro na maneira de criar e tratar meus filhos, principalmente com o mais velho, com o Gustavo. Anos tratando o Gustavo com mais dureza e rigor do que geralmente com o mais novo, fizeram, no ano passado, explodir um clima de tensão lá em casa, pois ele estava entrando na adolescência. Seus hormônios a mil, seu corpo mudando e a sua mente também começou a bater de frente comigo e com a minha esposa dentro de casa e também agir com agressividade na escola. Tivemos meses difíceis, onde a convivência familiar se tornou insustentável e a cada dia era uma notícia diferente que vinha do colégio. Até que eu tive que assumir e entender que o meu filho estava simplesmente reagindo a todas as ações falhas minhas como pai que tive durante vários anos. Procuramos ajuda psicológica para ele e também para mim. Tive que tomar uma mudança drástica de direção no tratamento com meus filhos.
trocando a gritaria pela conversa, as surras desmedidas pela disciplina em amor, a ordem de fazer algo para o eu te ajudo e vamos fazer juntos, filho. De uns 4 meses para cá, minha relação com os meus filhos tem mudado a cada dia e o comportamento, principalmente do Gustavo, melhorou muito. Ainda é uma área que eu tenho luta, ainda falho às vezes, mas Deus tem transformado o relacionamento com os meus filhos. E o último, e não menos importante tema, é o despertamento espiritual que eu tive na minha vida recentemente. Ano passado, em agosto, através de uma pregação do pastor Jefferson, naquela série sobre o Espírito Santo, pude entender que a maior riqueza que um homem pode ter na sua vida é ser cheio do Espírito Santo. E o quão cheios vamos nos tornar depende total e exclusivamente da nossa decisão. No culto, ouvindo a palavra, eu decidi sair de uma vida religiosa e entrar numa vida de relacionamento real com Deus, intimidade. Entendi que eu precisava sacrificar algo para crescer com Deus e acabou sobrando para o sono. Decidi acordar todos os dias às 5:45 da manhã, para ter um tempo de oração e leitura a fundo da palavra. Nos 2 primeiros dias, Deus falou tanto comigo que um milagre já aconteceu. No 3º dia, a minha esposa veio falar que queria também orar comigo e pediu para que eu acordasse ela às 6 da manhã para orarmos juntos. Através disso, comecei a exercer verdadeiramente o papel de sacerdote do lar, que nada mais é que, através do exemplo e não das palavras, conduzir a sua esposa e os seus filhos a crescerem com Deus. Esse é o nosso papel, homens. Comecei a influenciar a minha esposa somente com a minha atitude de acordar cedo para orar e ler a palavra. Não precisei falar para ela que queria que ela fizesse o mesmo. Vendo o meu compromisso e a minha busca, ela também quis aquilo para ela. Nos últimos 12 meses, na nossa caminhada cristã, desse despertamento que Deus começou em mim, estamos vivendo na nossa casa algo que não vivemos em toda a nossa vida de cristão. Vivemos no raso por muitos anos e hoje descobrimos que quando mergulhamos no rio de Deus, a nossa vida flui de uma maneira diferente. Enxergamos em tudo o propósito do Senhor e transbordamos da presença dele em todos os ambientes que convivemos. Só posso dizer que, através desse meu testemunho, cada um de vocês, homens, se sintam encorajados a vencerem as suas lutas, seja na área que for, e principalmente decidam a cada dia serem homens de referência para seus filhos e para suas esposas. Deus abençoe.